mais uma mensagem para a edificação da sua vida. Glórias a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nós é um motivo de alegria e graça estarmos aqui mais uma vez, juntos, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Tenho certeza que Deus preparou esse dia para que possamos aqui aprender qual seja a boa e agradável vontade do Senhor para com as nossas vidas. Sei que o Espírito Santo direcionou este dia para declarar sobre nossas vidas vitória. Tenho certeza que a Shekinah de Deus já nos envolve aqui nessa noite e que o anjo da vitória já passeia aqui nessa noite, preparando nossas vidas para receber do Senhor a bênção. Abra comigo a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo de número 18, versículo de número 6. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 18, versículo de número 6. Quero pregar aqui nessa noite sobre o tema O Deus Eu Sou. Quero aqui nessa noite apresentar um Deus de vitória na sua vida. Um Deus segundo a palavra de Deus tem grandes coisas a nos ensinar aqui nessa noite. Olhe para o seu irmão e pergunte: você conhece o Deus Eu Sou? Nessa noite vamos passear pelas escrituras sagradas e para que possamos aqui entender o que Deus tem para nossas vidas. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 18, versículo de número 6. Evangelho de João, escrito pelo discípulo amado de Jesus. João em hebraico quer dizer Yoshanam, o discípulo que deitava a cabeça no peito de Jesus Cristo, o discípulo que tem aqui uma grande intimidade com o nosso Pai. Todos acharam? Diz assim: quando, pois, lhe disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Quando, pois, lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Feche sua Bíblia, feche seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, diante da Tua presença agora neste momento, queremos, ó Deus amado, te pedir que a Tua glória venha ser exalada neste lugar, que a Tua unção venha ser latente, notória, visível aos corações. Pai, a todos aqui que estão, a todos esses que ouvem esta palavra, possam sentir a Tua Shekinah os envolvendo, trazendo a Deus amado uma única certeza, que o Senhor é com eles, independente das lutas, a vitória é garantida. Pai, nossa fé não foi forjada nas fornalhas do inferno, mas estabelecida no fogo do Espírito Santo. Que a Tua palavra, ó Deus amado, que venha aqui nesta noite nos direcionar, que a Tua palavra nessa noite venha nos guiar, que a Tua palavra venha nos fortalecer, que a Tua palavra venha declarar sobre nossas vidas a vitória. Espírito Santo de Deus, traz à existência um milagre, traz à existência a cura, a libertação. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, venha tomar nossas vidas ao ponto que venhamos sair daqui entendendo qual seja a Tua boa e agradável vontade do Senhor para conosco. Que a Tua palavra não venha voltar atrás vazia, mas venha fazer o que lhe apraz. É o que nós te pedimos, confiados na Tua palavra, no nome de Jesus. Se assente glorificando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Irmãos, o texto que acabamos de ler aqui no Evangelho de João trata-se de uma história muito interessante. Aqui lemos um único versículo que trata-se da prisão de Jesus Cristo. Jesus estava no jardim do Getsêmani e ali orando e buscando a presença do Pai. E a Bíblia nos ensina que alguns homens mandados, junto com Judas, pelos principais do templo, mandados para prender Jesus Cristo. E a comitiva que ali foi prender a Jesus não foi uma comitiva pequena, mas todos muito bem armados e guardados para poder prender Jesus Cristo. Todos eles armados de paus e pedras para prender o Todo-Poderoso. Quando Jesus Cristo estava ali naquele momento orando, chegando ali Judas e os outros soldados perguntaram quem era Jesus. Naquele momento ele disse, sou eu. Quando ele disse, sou eu, a Bíblia nos diz, relata neste versículo, que eles recuaram
e caíram por terra. Como 50 homens caem por terra na mesma hora? Muitos podem pensar que eles tropeçaram, ou que foram empurrados pelos discípulos, ou por alguém que estava ali, mas não, eles caíram por terra por si só, eles não foram empurrados. Entenda bem, quando Jesus Cristo naquele momento ele disse sou eu, ele estava dizendo em um original hebraico que também significa eu sou, para que você entenda bem. Em hebraico não há muitas definições ou variações de palavras. Hebraico é uma língua arcaica. O hebraico falado naquela época era o hebraico massorético. Então não havia muitas definições. Por exemplo, vemos aqui um copo, podemos ver uma taça, uma xícara, recipientes onde você coloca água para se beber, não é verdade? Com nomes distintos. Havia somente uma palavra para definir todos os recipientes que por exemplo, eu te disse. Cadeira, banco, poltrona, tamborete, todos os nomes para denominar um objeto que se serve para sentar. Mas em hebraico não, é uma única palavra para determinar tempo, por exemplo, presente, passado e futuro, ou para determinar posicionamento. Quando Jesus Cristo disse aqui sou eu, ele estava falando aquela palavra eu sou, e aquela palavra que está escrita em Êxodo, no capítulo de número 3, versículo de número 14, onde o Deus Todo-Poderoso se apresenta a Moisés e fala para Moisés que quando forem indagados pelo povo israelita, quando Moisés pergunta, Senhor, quando me perguntarem quem me enviou, o que direi a eles? Eles diga que sou eu, sou Deus, eu sou o que sou. Naquele momento, quando Jesus Cristo disse sou eu, ele estava dizendo eu sou. Quando ele disse eu sou, ninguém ficou em pé, porque ninguém consegue ver o Todo-Poderoso, ninguém consegue ser apresentado diante do Deus Todo-Poderoso e ficar em pé, porque a Bíblia diz que toda língua confessará, todo joelho se dobrará e reconhecerá que Jesus Cristo é o Senhor dos exércitos. Naquele momento, meu irmão, quando Jesus Cristo disse eu sou, aqueles soldados caíram, porque ninguém vai de encontro ao Deus eu sou e fica em pé, ninguém vai de encontro ao Deus eu sou e consegue sobrepor a ele. Por isso eles caíram por terra. Quando Jesus disse eu sou, ele exalou poder, exalou glória, exalou unção e exalou a plenitude do Espírito, e ninguém fica em pé diante do Deus eu sou. Observando este texto e dando uma volta na palavra de Deus, observamos que Jesus Cristo se apresenta, o Deus eu sou, 7 vezes no Evangelho de João, especificamente 7 vezes. 7 que é o número da perfeição, 7 é o número do Deus Todo-Poderoso. Em 7 dias ele criou o mundo, no 7º ele descansou. A Bíblia nos ensina que os levitas caminhavam 7 passos, 6 passos, e no 7º eles sacrificavam. 7 fala da plenitude de Deus, a perfeição de Deus, o número de Deus. 7 passos para a direita, 7 passos para a esquerda, 7 passos à frente, 7 passos atrás. No Santíssimo dos Santos ficava uma arca da aliança. Entenda bem, 7 versículos ou 7 definições, porque você vai ver vários outros versículos dizendo eu sou, mas são repetições das apresentações que Jesus Cristo se faz no Evangelho de João. E nessa noite queremos aqui denotá-las todas 7. Nessa noite queremos aqui apresentar a você esse Deus, que é o Deus eu sou, o Deus que faz com que ninguém fique em pé diante dele, ninguém que tente ficar diante dele, porque há de se prostrar e admitir que é um Deus eu sou, o Todo-Poderoso. Jesus Cristo estava se apresentando como Moisés foi mandado até os homens de Deus, até o povo de Israel no Egito, e perguntaram quem lhe enviou. Jesus não foi enviado, Jesus era o eu sou, ele era o Todo-Poderoso, ele era a personificação do Deus eu sou. No Evangelho de João, no capítulo de número 6, no versículo de número 35, Jesus disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim
nunca terá sede. Lemos pela palavra de Deus aqui neste versículo que Jesus Cristo está dizendo que Ele é o pão da vida. O Deus eu sou está dizendo: eu sou o pão da vida. A Bíblia nos diz no Evangelho de Mateus: eis aí o pão vivo que desceu dos céus, eis aí o pão vivo que desceu dos céus. Lemos também pela palavra do Senhor que Jesus Cristo, quando estava no deserto, o diabo mandou que Ele transformasse as pedras em pão. Ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Entenda bem, quando Jesus Cristo estava dizendo isso, e Jesus Cristo não era um profeta, Jesus era a profecia em personalidade, era a personificação da palavra, era a autenticidade da palavra, era o selo da palavra. Meu irmão, entenda bem o que eu quero aqui te dizer. Hoje em dia observamos que muitas das vezes o diabo quer que nós transformemos pedras em pães. O diabo quer, meu irmão, que nós vivemos neste tempo de horror, neste tempo de miséria, onde o pecado tem reinado. Queremos transformar a pedra em pão. As pedras servem como, meu irmão, sustento. O pão serve também como sustento, mas para sustento da alma. Como estava aqui observando, Jesus Cristo estava dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Significa, meu irmão, que você não precisa se agarrar às coisas deste mundo, mas você pode se alimentar, viver do Deus eu sou, o Deus que pode te conduzir a alimento, pode te conduzir sustento, pode te fortalecer diante dessas agruras, diante dessas dificuldades. Entenda aqui nessa noite, meu irmão, o Deus eu sou te envolve aqui nessa noite. O Deus eu sou quer trazer na tua vida uma definição de vitória. Ele é o pão da vida, Ele é o teu alimento. Ele não é o alimento para o corpo físico, mas o corpo espiritual. Quantas das vezes temos alimentado o nosso corpo físico, esquecemos de nos alimentar do nosso corpo espiritual. Entenda bem, a Bíblia nos diz sobre Elias. Ele estava no deserto. A Bíblia diz que foi mandado um anjo que lhe preparou um pão. O pão ali fala da palavra, o sustento e o fortalecimento. Com aquele pão ele caminhou 40 dias. Entenda bem, quando somos alimentados pelo Senhor, temos força para caminhar na jornada da nossa vida, temos força para caminhar para a vitória, temos força, meu irmão, somos sustentados pelo Senhor. Hoje você pode estar se perguntando: Senhor, minha vida está se ruindo, eu estou perdendo minhas forças. Você que está fraco nessa noite, você que está fraco nessa noite, triste, abatido, angustiado, se sentindo pequeno, eu quero te apresentar o Deus eu sou. O Deus eu sou, o pão da vida. Ele quer nessa noite te fortalecer, quer nessa noite, meu irmão, porque o pão fala de fortalecimento. Ele quer te conduzir a um momento de fortalecimento. Ah, meu irmão, entenda aqui o que eu quero te dizer. O Deus que é o pão da vida está neste momento tomando a tua vida e transformando e te sustentando, não pelo que o mundo quer te sustentar, com um pão amassado pelo diabo. Quantas das vezes vemos um ditado popular: o pão que o diabo amassou. Tem crente comendo pão que o diabo amassou, tem pessoas do mundo comendo pão que o diabo amassou. Mas nessa noite eu te convido a participar do pão da vida, o pão que traz sustento, que traz vida, traz força, traz graça. A Bíblia também nos ensina que Jesus Cristo se apresentou no versículo de número 12, no capítulo de número 8, no Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo de número 12, ele se apresenta como a luz do mundo. Ele diz assim: falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: sou eu a luz do mundo, quem me segue não andarás em trevas, mas terá a luz da vida. Quantas das vezes, meu irmão, estamos caminhando em caminhos que nos conduzirão à morte, conduzirão a caminhos de tristeza, a caminhos de angústia, a caminhos de desolação. Mas nessa noite eu tenho uma palavra para você. Jesus Cristo está se apresentando para você como Deus eu sou. O Deus eu sou, a luz do mundo. Meu irmão, se você estiver nele, se você estiver com ele, me segue, não anda em trevas, como diz o versículo. Meu irmão, se você estiver com Jesus, a luz de Deus vai brilhar na sua vida e você não vai andar em trevas. Quantas pessoas estão em trevas? Olha para a direita, olha para a esquerda e não sabe o que fazer. Olha
olha para frente e não vê solução, olha para trás e pergunta o que fazer, minha vida parou, parece que não tem mais solução, está envolta a situações que o diabo colocou. Nessa noite eu quero aqui declarar sobre a tua vida que a luz do Espírito Santo de Deus há de brilhar na sua vida. Você há de conhecer agora o Jesus Cristo. Eu sou a luz do mundo, Ele há de brilhar na tua vida hoje. Eu profetizo sobre a tua vida que a luz de Deus vai brilhar sobre a tua casa, a luz de Deus vai brilhar sobre o teu casamento, a luz de Deus vai brilhar sobre a tua vida sentimental, sobre a tua vida financeira, sobre a tua vida psicológica. A luz de Deus tem que brilhar em você, a luz de Deus tem que brilhar para que você não ande em caminhos em trevas. Você não andarás em trevas, diz o Salmo 119, luz para os teus caminhos, lâmpada para os meus pés. Meu irmão, se você estiver com Jesus Cristo, o teu caminho vai ser iluminado, os teus pés não serão machucados pelas pedras da caminhada, você vai ver o caminho. Quantos crentes estão aí tropeçando em pedra grande, pedra pequena, pedra larga, está machucando os pés, as mãos, caindo por terra, porque, meu irmão, está envolto em trevas. Mas nessa noite eu te apresento Deus. Eu sou a luz do mundo. Ele é a luz que quer brilhar na tua vida, quer brilhar na tua casa, quer brilhar no teu casamento, quer brilhar na tua vida sentimental, na tua vida financeira. Deixe Jesus brilhar hoje na tua vida. Jesus está se apresentando para você como o pão da vida, a luz do mundo. Deixe, meu irmão, esse Jesus tomar conta da tua vida e tu verás a luz, tu verás o sustento que Deus tem para trazer na tua vida. Continua a palavra de Deus dizendo no Evangelho de João, no capítulo de número 10, versículo de número 9, ele diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. A Bíblia diz que ele se compara à porta. O Deus eu sou está dizendo: eu sou a porta, eu sou a porta. Procuramos portas de emprego, porta de casamento, porta de vida sentimental, mas Jesus está dizendo: eu sou a porta, eu que conduz a vitória, eu que sou a porta. Se você passar por essa porta, você vai encontrar pastagem, você vai encontrar pastagem, você vai encontrar ali uma pastagem de alimento bom. Eu aprendo pela ciência que as ovelhas não comem pasto seco, as ovelhas não comem nenhum tipo de ração, as ovelhas comem somente pastagem, e pastagem nova, capim novo. Entenda que nessa noite sua vida muitas das vezes está se definhando porque você não tem encontrado a boa pastagem, tem se encontrado um alimento chulo, um alimento pequeno. Mas nessa noite eu quero te dizer: passe pela porta da vitória. A palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo de número 3, que ele diz: eu sou a porta. Jesus Cristo é a porta. Meu irmão, ele tem uma porta aberta para nós, a porta da salvação, a porta da transformação. Passe por essa porta, meu irmão, a porta do sustento. Passe por essa porta e tu contemplarás e verás o milagre na tua vida. Jesus segue se apresentando na palavra de Deus, no capítulo de número 10, versículo de número 11, ele diz assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quando Jesus Cristo diz neste versículo que Ele é o bom pastor, Ele está dizendo, meu irmão, que Ele é aquele que te guarda, que é aquele que protege você como ovelha. No versículo anterior Ele diz que Ele te conduzirá a uma boa pastagem. Por quê? Porque Ele é o bom pastor, e o bom pastor Ele faz de tudo para que a sua ovelha seja feliz. Jesus Cristo está dizendo, em outras palavras: você tem passado situações na tua vida de dificuldade, de problema, mas meu filho, entenda, eu farei de tudo para que você seja feliz. Eu farei que você seja feliz no casamento, na vida sentimental, na vida física. Pastor, eu não vejo isso no versículo. Vê sim, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Está dizendo, meu irmão, que Ele fará de tudo, nem que Ele tenha que dar a própria vida, como Ele mesmo deu na cruz do Calvário, dizendo: meu filho, eu dei minha vida para que você tenha essa vida, e vida com abundância. Eu morri na cruz do Calvário para te dizer que eu sou o bom pastor, eu estou cuidando
cuidando da tua casa, eu estou cuidando dos seus. Eu não deixo que os lobos, que os demônios, as lutas, as dificuldades tomem conta da tua vida. Tem pessoas hoje aqui dentro da igreja se perguntando: Senhor, se o Senhor é o bom pastor, por que o Senhor permitiu que a minha casa fosse tomada por ações do inimigo? Por que o Senhor deixou? Minha vida financeira está desse jeito, minha vida psicológica, eu não sei qual é o problema que tem passado na tua vida, mas entenda bem, Jesus Cristo está dizendo: eu sou o bom pastor e dou a vida pela vitória na tua vida. Eu dou a vida para que você seja feliz. A Bíblia diz assim: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando Jesus Cristo começar a viver na tua vida, meu irmão, você vai entender as alegrias de Deus na tua vida. Jesus Cristo está te conduzindo a um lugar de descanso. Jesus Cristo quer te dizer: eu sou o bom pastor, eu quero cuidar da tua casa, eu quero cuidar da tua família, eu quero cuidar da sua vida sentimental, financeira. Abra a mão, eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu profetizo nessa noite que você vai conhecer o Deus eu sou. Eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou a luz, eu sou o pão da vida. Pai, que teus filhos se entendam qual seja a tua boa e agradável vontade na terra dos viventes. Olha aqui para mim, entenda o que eu quero te dizer aqui nessa noite. Quando Jesus diz que ele é o bom pastor, um pastor, a função dele é cuidar das ovelhas, levá-las para pastos, levar ela para beber uma água boa. A ovelha não bebe água suja, não bebe água cheia de lama, não bebe ela só bebe água límpida, água pura, não come qualquer tipo de pasto. Ovelhas que são ali cuidadas, e muitas das vezes há um lobo, ao urso. Lembro-me da passagem que Davi, ele tira ali da mão da boca de um leão, da boca de um urso, as ovelhas. Lembro-me da parábola das 100 ovelhas. Meu irmão, eu quero aqui que você entenda aqui nessa noite. Você hoje pode estar dentro da boca do leão ou na boca do urso se perguntando: cadê o bom pastor? Mas nessa noite eu te apresento Deus, eu sou o bom pastor. Meu irmão, nem que ele tenha que morrer para te arrancar da mão do leão, para te arrancar da mão do urso, ele vai fazer, como ele já fez. A Bíblia diz que Jesus Cristo morreu por nós, para mostrar para nós a salvação. Ele é o bom pastor, ele deu a vida por nós, porque ele nos ama, porque ele quer nos conduzir, ele quer nos conduzir a lugares de alegria, a lugares de paz. Às vezes não entendemos. A ovelha, quando nos ensina a ciência, que ela não tem um raciocínio muito bom, tem dificuldade de raciocínio. Eu entendo às vezes que nós não temos entendido o que Deus tem nos ensinado, mas entenda bem aqui nessa noite. Vá pelo onde o Deus está te mandando, vá pelo caminho onde o Espírito Santo te direciona. Vá neste momento para a apresentação do Deus eu sou, porque eu creio, meu irmão, que ele há de te conduzir, meu irmão, a um caminho de paz, a um caminho de vida, porque ele é o bom pastor. Ele quer dar a vida por você, ele deu a vida por você, para que você seja alegre. Há um versículo no capítulo 8 de Romanos que diz que Deus nos entregará tudo nessa terra estando nele. Entenda bem, esse versículo também diz que se nós aqui entendemos qual é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, entenda que Jesus Cristo morreu por você, para que você seja feliz, para que você seja alegre. Então entenda nessa noite que Jesus Cristo fará de tudo como um bom pastor, para que você seja feliz. Ele segue a Bíblia dizendo no capítulo de número 11, versículo de número 25 do Evangelho de João, ele diz assim, que ele é a ressurreição. O texto diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vou repetir: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A Bíblia diz que Jesus Cristo está aqui se apresentando como Deus eu sou. O Deus eu sou, a ressurreição e a vida, ainda que esteja morto, viverá. Meu irmão, ele está dizendo que ele é a ressurreição. Hoje você pode estar orando para a sua vida hoje. Eu quero que você agora neste momento contemple dentro de você. Olhe agora lá para a sua casa, para o seu problema. Você está perguntando assim, você está olhando para si mesmo e dizendo assim: acabou, não tem mais jeito, a vida
vida foi embora. Mas Jesus Cristo está dizendo: eu sou a vida. Muitos podem dizer assim: pastor, mas havia vida lá, mas morreu. E Jesus Cristo está dizendo: eu sou a ressurreição. Meu irmão, entenda aqui o que eu quero te dizer nessa noite. Você pode estar se perguntando: acabou? Há uma passagem da palavra de Deus quando Abraão fala que ele pegou seu filho Isaque e levou até o monte e ia sacrificá-lo. A Bíblia não diz isso, mas imaginemos, pois, se Abraão sacrifica aquela criança. Meu irmão, eu te pergunto nessa noite: será que o Deus que é a ressurreição e a vida não poderia devolver a vida àquela criança? Não poderia dar cinza, mesmo depois de queimada, mesmo depois de sacrificada e queimada todo o seu corpo? Ainda assim Deus não poderia devolver a vida àquela cinza e tornar novamente uma criança? Hoje você pode estar dizendo: sim, pastor, é verdade, pode sim. Agora eu te pergunto: e a sua vida, o seu problema familiar, o seu casamento, sua vida financeira, sua vida psicológica, sua empresa, seu lar? Eu não sei onde está o problema. Você pode estar dizendo assim: virou cinza, mas o Deus a qual nós servimos pode trazer a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá. Eu lembro de uma história que eu li num livro de um certo pastor, um grande pregador da palavra de Deus. Ele estava ministrando nos Estados Unidos e ele recebeu a notícia que seu filho morrera, foi envenenado. Ele estava na escola e foi envenenado por alguns homens que entraram na escola e colocaram veneno na comida, e várias crianças morreram. Entre as crianças que morreram estava o filho desse grande homem de Deus. Ele disse: coloca a criança no meu quarto. Pegou um avião rapidamente, voltou para a cidade dele, para o país dele. Chegando lá, ele entra para dentro do quarto, fecha a porta, dobra o joelho e ele cita esse versículo. Ele diz, repetidamente ele vai dizendo: e disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Entenda aqui o que eu vou te dizer. A Bíblia diz aqui: quem crê em mim, ainda que esteja morto, para que você contemple e veja a vida de Deus da sua vida, a ressurreição. Se sua vida está morrendo, se sua vida está destruída, para que você veja a ressurreição de Deus na sua casa, no seu casamento, é necessário que você creia. Esse homem começou a orar dizendo: ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Conta a história do livro que aquela criança se levanta, estava viva novamente. Ele vira para o pai e fala: pai, por que o senhor fez isso comigo? Por que o senhor não me deixou no céu? E ali eles conversando, ele disse que estava no céu, e o Jesus Cristo chega até ele e fala: você tem que voltar. Ele disse: eu não quero voltar, eu quero ficar no céu, porque ninguém que conhece o céu quer voltar, não é verdade? Que todo aquele que conhece o céu quer ficar no céu. Mas ele diz: não, você precisa ir. E ali eles discutiam. Jesus Cristo falava: não, você precisa ir. E ele disse: eu não vou. Aí Jesus disse para ele: não, você tem que ir. E aquela criança vira para ele e pergunta: por que eu tenho que ir? Ele diz assim: porque teu pai está usando a minha palavra, porque teu pai está crendo na minha palavra. Meu irmão, quando você crê, a vida de Deus vai voltar na tua casa, a vida de Deus vai voltar no teu relacionamento, no teu casamento. Eu profetizo isso sobre a tua vida. Eu profetizo a ressurreição e a vida. Meu irmão, aquele que conhece o Deus eu sou, ele não anda morto, ele não anda caído, ele não anda capenga, ele anda vivo, alegre. Meu irmão, e ele não vive uma vida vegetativa, porque planta também tem vida. Meu irmão, animal também tem vida, mas vive uma vida pejorativa. Mas eu quero que nessa noite você viva vida, mas vida com abundância, vida com abundância de paz, com abundância de alegria, com abundância de multiplicação. Meu irmão, você vai contemplar e ver na terra dos viventes que Deus é o Todo-Poderoso, o Jesus Cristo. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você vai ver na sua vida a ressurreição do Todo-Poderoso. Você vai ver na sua casa a ressurreição do Todo-Poderoso. Nessa noite eu quero declarar sobre a sua vida. Abra a mão para receber. Eu profetizo que na tua casa vai ter ressurreição. Eu profetizo sobre o teu lar, vai ter ressurreição. Eu profetizo sobre a sua família, vai ter ressurreição. Eu profetizo sobre o teu casamento, vai ter ressurreição. Vai ter vida com abundância. Meu irmão, eu profetizo que você hoje conheça o Deus eu sou, o Deus eu sou. A Bíblia segue a apresentação do Deus eu sou, do Jesus Cristo eu sou, daquele que é todo-poderoso. Ele diz mais no capítulo de número 15 do versículo 5 de João, ele diz assim:
eu sou a videira e vós a vara. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira e vós a vara. Quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Entenda aqui o que eu quero te dizer. Quando leio esse texto, a minha memória faz a relembrar de Arão. Arão que pegaram ali uma vara, porque quando Moisés disse que Arão seria o sumo sacerdote, o primeiro sumo sacerdote, ele ali se apresentado, ele se apresenta como o primeiro sumo sacerdote. As outras tribos se levantam e não aceitam. Muitos dos chefes não aceitam ali como Arão, como sendo o sumo sacerdote, porque Arão era irmão de Moisés, e ali muitos falaram, não, é nepotismo. Mas ali Moisés volta até a presença de Deus, e Deus manda que lhe tragam varas, mandam ali que tragam galhos secos. E a Bíblia diz que quando foram levados, Moisés diz que o galho que florescer, esse será o galho, esse será a tribo, essa será a descendência que será sacerdote, sacerdócio eterno, será um sacerdócio permanente. Ali cada um coloca uma escrita na vara, para que cada um saiba qual é a tribo. Segundo a tradição, Arão coloca o nome dele, segundo a tribo de Levi, e ele enterra aquela vara seca, ressecada, sem vida, sem nenhum broto, sem nenhuma perspectiva de crescimento. Não era uma muda de planta, era uma vara seca. E eles pegam aquela vara e colocam na terra, e colocam de um dia para o outro, mas tudo que está na presença de Deus, porque aquela vara não foi enterrada em qualquer lugar, ela foi enterrada na presença de Deus, ela foi colocada dentro da tenda, ela foi enterrada na terra, na tenda. Ah, meu irmão, quando ali eles tiraram no outro dia, diz a palavra do Senhor, que a vara de Arão florescera e dara fruto. Ah, meu irmão, a Bíblia nos ensina que Jesus Cristo é a videira, nós somos uma vara seca, sem vida, sem nada. Nossa vida hoje, você pode estar perguntando, minha vida acabou, não tem fruto, não tem direcionamento, não tem nada. Mas meu irmão, nessa noite eu te convido a estar em Jesus Cristo, a estar na videira verdadeira. Ah, meu irmão, e você vai dar muito fruto. A Bíblia diz que não é um frutinho só não, é muitos frutos. Eu profetizo sobre a tua vida hoje, que você vai ser como uma vara de Arão, você vai dar fruto, você vai florescer. Aqueles que criticaram Arão tiveram que admitir que verdadeiramente Deus era com Arão, que ele era o sumo sacerdote. Ah, meu irmão, todos aqueles que criticavam você vão ter que admitir que Deus é Deus na tua vida, porque a tua vida está frutificando, porque a tua vida está florescendo, porque, meu irmão, você está em Jesus. Nessa noite eu te apresento o Deus, eu sou a videira verdadeira. Meu irmão, você pode ser uma vara seca, mas se você estiver em Jesus, se você estiver nele, como diz o versículo, você vai dar muito fruto. Ah, meu irmão, o versículo diz assim, porque sem mim nada podeis fazer. Se aquele Arão coloca aquela vara, achando que sozinho conseguiria alguma coisa, nada acontece. Quantas pessoas estão aí no mundo lutando, procurando crescer, procurando colher, mas, meu irmão, sem Deus não dá, sem Deus não tem como. Meu irmão, a Bíblia diz no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, por volta do versículo de número 23 a 24, diz assim, que o homem semeia a terra semente, não sabendo ele como, porque quem dá o crescimento é Deus, o crescimento vem de Deus, quem faz germinar é Deus, quem vai fazer a tua vida crescer e germinar, é dar frutos, ó Deus, é Deus, é Jesus Cristo, o Deus eu sou. Você estando em Jesus Cristo, meu irmão, você vai frutificar, mas sem Jesus Cristo nada você pode fazer. Esse texto é muito interessante, porque está dizendo que fora dele nada pode acontecer, nada fora de Deus vai acontecer. Quantos cristãos querem buscar aí nos artifícios humanos, correm atrás, corre atrás de agiota, corre atrás de amigo, corre atrás de fulano, de ciclano, corre atrás de psicólogo, corre atrás de um monte de ajuda
ajuda, mas não corre atrás de Jesus Cristo, que é a verdadeira videira. É Ele que vai fazer frutificar a tua vida. Entenda isso nessa noite. O Deus, eu sou a videira, vai frutificar na sua vida. A Bíblia nos ensina isso. A Bíblia segue-se um caminho. A última apresentação de Jesus Cristo como eu sou me chama muito a atenção. Está no Evangelho de João, no capítulo de número 14, no versículo de número 6. Ele se apresenta como eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse texto está num contexto muito interessante, porque todas as outras apresentações de Jesus Cristo, Ele está apresentando em meio à multidão, em meio a todos aqueles que estavam ao redor dele. Mas para essa apresentação aqui, Ele chama somente os discípulos, somente os mais chegados, e os mais chegados chegam e falam assim: Mestre, Rabi, como poderemos alcançar, como poderemos chegar até o Pai, como poderemos falar com o Pai pessoalmente, como chegaremos diante do Pai? Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Muitos podem dizer assim: pastor, o que tem de mais Jesus dizer isso? Entenda bem, quando Jesus Cristo disse isso, Ele estava dizendo que Ele era o sumo sacerdote, Ele era o verdadeiro sumo sacerdote. Ele era aquele que viria levar o homem até Deus e Deus até o homem. Parece um pouco paradoxal o que eu estou aqui te dizendo, um pouco difícil de interpretar, mas eu quero que você entenda bem o que eu quero aqui te ministrar. Na tradição judaica, quando Jesus Cristo, meu irmão, ali numa teofania aparece para Moisés, e ele ali é direcionado a construir o tabernáculo. Ele constrói um tabernáculo, e o tabernáculo tem 3 portas, e as portas, de acordo com a tradição judaica, de acordo com a tradição, diz que ela tinha nomes. As portas, a primeira que conduzia ao átrio era o caminho, a que conduzia ao lugar santo era a verdade, e a última que conduzia ao lugar do Santíssimo dos Santos chamava-se a vida. Quando Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele estava dizendo que eram as portas. Ele passava por aquelas portas e conduzia ao Santíssimo dos Santos. Ele era aquele que tinha acesso até o Santo dos Santos. Somente o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano. Entenda aqui o que eu quero te dizer. Havia uma festa no 7º mês, no 7º dia. Era uma festa que durava o mês 7º inteiro, mas a festa, ou o apogeu da festa, era no 7º dia, na 7ª hora do dia. Era quando o sumo sacerdote colocava uma roupa sacerdotal. Ele era preparado durante 7 dias. Ele era ali envolvido em palavras da Torá ou da lei de Deus, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. E ele ali era citado dioturnamente para que ele se envolvesse das leis de Deus. Ele era colocado ali sobre ele uma túnica branca. Era 7 vestidos, um sobre o outro. Eram túnicas que tinham nas pontas, ali ao redor dos vestidos, das pontas das roupas, haviam sinetas ou romãs que faziam barulho. Por isso que eu falo que é sacerdote faz barulho. Por isso que eu te convido a glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque se você não glorifica e exalta o nome do Senhor, você já morreu. E se você, meu irmão, morreu, é porque, meu irmão, Deus não te aceitou. Meu irmão, entenda aqui o que eu quero te dizer. Esse sumo sacerdote, ele ia até a presença do Todo-Poderoso uma vez por ano. Ele chegava, passava pelo átrio, passava pelo lugar santo e passava pelo Santíssimo do Santo. Ele aspergia o sangue, os sacrifícios durante o ano, que era apresentado durante o ano todo na arca. A palavra aspergir é difícil de interpretação. Alguns teólogos dizem que é borrifar, outros teólogos dizem que era de acordo com as pontas da tampa do propiciatório, que é a tampa da arca. Se passava ali o sangue com as mãos. Outros acreditam que se espalhava o sangue por cima da tampa da Arca da Aliança. Muitos têm uma definição de aspergir, mas não há uma definição clara. Mas o que se sabe que se o sumo sacerdote entrasse, ele tinha que aspergir
aquele sangue diante do Todo-Poderoso. Mas não era algo comum, era algo importante. Aprendemos pela tradição judaica que 2 bois puxavam porta ou o véu que conduzia ao Santo dos Santos. O sumo sacerdote não entrava em pé, ele entrava de joelhos. Aprenda isso, você não entra na presença de Deus em pé, você entra de joelhos. Não de joelhos do corpo físico, porque às vezes não podemos dobrar os nossos joelhos físicos, mas essa aqui fala de quebrantamento, de humilhação, porque a Bíblia diz que aquele que se humilha diante dele, Deus o exaltará. Aquele que vai diante de Deus de joelhos dobrados, Deus o exaltará. Não era impossível entrar na presença de Deus em pé, então para entrar na presença de Deus é necessário quebrantamento. Entenda bem, quando o sumo sacerdote, depois de aspergir o sangue, ele saísse da tenda, saísse ali do Santíssimo do Santo, ele não poderia dar as costas para a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, porque se ele desse as costas, ele caía fulminado na mesma hora. Entenda aqui o que eu quero te ensinar nessa noite com esta palavra: ninguém dá as costas para Deus e vive para contar a história. Se você tem dado as costas ao Senhor, volte logo, antes que Deus venha aqui conduzir-te a um lugar de morte. Quando o sumo sacerdote, ele entrava no Santíssimo dos Santos, ele levava consigo um incensário. O incensário é conhecido, por exemplo, na Igreja Católica. Ali o padre balança aquele instrumento que sai bastante fumaça. Por que entendemos sobre isso? O incensário fala do jejum e a oração. Quando entramos na presença de Deus, é necessário que entremos com base no jejum e a oração. Não sei se você já teve a oportunidade de ir a algum supermercado e conhecer uma carne chamada carne defumada. É uma carne que ela é envolta em fumaça, ao ponto que ela se aquece de tanta fumaça. Ela é pré-aquecida na fumaça. Com isso, ela pode ser deixada fora da geladeira porque ela não apodrece. Ela perde o cheiro da carne e perde aquelas características que uma carne deixada fora da geladeira sem ser defumada, ela conduz ao apodrecimento. Mas uma carne que é envolta em fumaça, ela não apodrece. Significa, meu irmão, minha irmã, que você, para entrar na presença de Deus, tem que estar envolto na fumaça da oração e do jejum. Porque se, meu irmão, Deus sentir o cheiro da carne, quantas pessoas estão na igreja hoje, estão querendo buscar a face do Altíssimo, tentando chegar na presença de Deus, estão cheirando a carne, e a carne cheira o pecado, a podridão do pecado. Meu irmão, com certeza, muitas das vezes cristãos estão sendo rejeitados por Deus, estão sendo rejeitados pelo Todo-Poderoso, porque estão cheirando a carne. Mas nessa noite eu te convido a ser envolvido pela fumaça da oração e do jejum, do quebrantamento, do dobrar os seus joelhos para chegar até a presença do Todo-Poderoso. O sumo sacerdote chegava diante de Deus, ali ele pegava o sangue e aspergia no tabernáculo. Ele passava aquele sangue, ou borrifava, ou passava na tampa. Não se sabe ao certo o que é ali aspergir. O que se sabe é que quando ele chegava na presença do Todo-Poderoso, a Shekinah de Deus descia. Quando ele aspergia aquele sangue, a Shekinah de Deus descia. Do lado de fora, 2 milhões de pessoas em silêncio escutavam as sinetas nas roupas do sumo sacerdote. Se o sumo sacerdote morresse rejeitado por Deus, não havia barulho lá dentro, havia somente a nuvem, a glória de Deus que ficava sobre o tabernáculo. Ali naquele momento, quando ele subia, o sumo sacerdote não fazia mais barulho, era sinal de morte, era sinal da rejeição de Deus. O povo sabia que naquele mês não haveria festa, que naquele ano não havia multiplicação, que naquele ano não havia a bênção do sumo sacerdote. E se não houvesse a bênção do sumo sacerdote, significava que durante um ano, porque só poderia entrar no outro ano, no 7º ano, no 7º dia, ou na 7ª hora, significava que havia um ano de miséria, um ano de sofrimento, um ano de mal-estar, um ano de tristeza. As mulheres grávidas se entristeceriam, os homens velhos se entristeceriam, porque sabiam que não havia mais
mais cura, a enfermidade ia tomar conta, saberiam que os inimigos iam tomar conta daquela cidade, iam tomar conta daquela nação. O povo de Deus tinha uma noção de que tudo que eles plantassem não haveriam boas colheitas, a multiplicação não sairia de perto deles, porque a presença de Deus saiu de perto. Eles saberiam que seria um ano de extrema escassez, era um ano de tristeza, era um ano de angústia, era um ano de mal-estar, era um ano que Deus rejeitara o povo, era um ano que a tristeza ia tomar conta da nação do povo de Deus. Mas, meu irmão, se o sumo sacerdote saísse pela porta da vida, a porta da verdade, e chegasse da porta o caminho, abrisse as mãos, juntasse os pés e abrisse as mãos, e dizendo assim, que este sangue recaia sobre todo o povo de Deus, sobre suas colheitas, sobre suas famílias, sobre seus filhos, sobre todas as seus bens e sobre todas as suas posses. Havia ali um alarido de festa, um alarido de alegria. Era um mês de festa. O 7º mês era constituído todo em festa. Por quê? Porque o sumo sacerdote, com as mãos cheias de sangue, declarou sobre todo aquele povo o sangue da vitória, o sangue da bênção, o sangue que declararia que eles teriam boas colheitas, que o casamento seria um casamento abençoado, seria um casamento de vitória. As mulheres grávidas se alegrariam, porque saberiam que teriam um bom parto, saberiam que as enfermidades seriam arrancadas. Os noivos ali se alegrariam, diziam, não é tempo de se casar, porque saberiam que o casamento seria abençoado por Deus. Ah, meu irmão, aquelas pessoas saberiam que era chegado o tempo de colher, de plantar, porque a bênção do Senhor estava sobre eles, porque a vitória do Senhor estava sobre eles, porque havia ali uma bênção sobre o povo de Deus. Quando lemos na palavra de Deus, quando Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, aprendemos pela palavra de Deus que o sumo sacerdote levava o povo até Deus, e ele voltava levando a bênção de Deus até o povo. Significava ali o elo entre o homem e Deus, Deus e o homem. Meu irmão, quando Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava dizendo que estava levando o homem até Deus, e levando a bênção de Deus até o homem, através de quê? Através do sangue vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu te pergunto, quando Jesus Cristo estava na cruz, em pé, com os braços abertos, nas mãos dele havia sangue. O que chama a minha atenção é o que Pilatos disse quando lavava suas mãos, quando ali liberava a crucificação de Jesus. Ele dizia que o sangue deste homem recaia sobre todo o povo israelita, que o sangue deste homem recaia sobre todo o povo de Deus. Há um jargão no meio evangélico dizendo, o sangue de Jesus nos garante a vitória. Nessa noite eu quero aqui te dizer que as mãos de Jesus Cristo cheias de sangue, como o sumo sacerdote saía do Santo dos Santos, ele não limpava as mãos, ele ainda ia com as mãos sujas de sangue, o sangue que era aspergido lá na tampa do propiciatório, que é a arca da aliança, que era a tampa da arca da aliança. Ele ainda com as mãos sujas de sangue, ele abria as mãos como Jesus abriu a mão na cruz do Calvário, com os pés juntos, como os pés de Jesus estavam juntos na cruz, e dizia que este sangue recaia sobre toda Israel, sobre toda a sua família, sobre todo o seu gado, sobre todos os casamentos, sobre todas as colheitas, sobre todos os seus bens e sobre todas as suas posses. Nessa noite eu quero aqui declarar que o sangue de Jesus está sobre a tua casa, sobre teu casamento, sobre a tua família, sobre teus filhos, sobre a sua vida física, sentimental, financeira, psicológica. O sangue de Jesus está sobre a sua vida, o sangue de Jesus está te garantindo a transformação. É o sangue de Jesus, meu irmão, que vai te abrir as portas. Quando eu te disse nessa mensagem, Deus eu sou, ele está dizendo, eu sou o pão da vida, a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele estava dizendo em outras palavras, meu filho, coloca a tua confiança em mim, e eu vou transformar a tua vida em bênção. Eu te disse, meu irmão, nesta mensagem, que havia ali um tempo de festa. O que me chama a atenção é que a festa era comemorada com pão e vinho. Até hoje comemoramos esta festa com pão e vinho. Muitos podem perguntar, que festa é essa? A Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia que simboliza a comunhão com Jesus Cristo, a comunhão com o Pai,
Pai, a comunhão com o Espírito Santo está dizendo, meu irmão, que quando temos comunhão com Deus, a nossa família é abençoada, nosso casamento é abençoado, nossa vida sentimental é abençoada. Está dizendo que o sangue de Jesus está sendo derramado sobre toda a nossa vida, sobre todos os nossos bens, sobre toda a nossa casa. Nesta noite eu quero declarar sobre a tua vida que o sangue de Jesus está sobre você, que a vitória de Deus está sobre a sua vida. Feche seus olhos, se coloque de pé. Eu quero orar por você agora neste momento. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento eu apresento teus filhos. Eu declaro, ó Deus amado, que teu sangue é sobre eles, o teu sangue que há de trazer à existência vitória, o teu sangue, ó Deus amado, que há de trazer este teu filho à tua presença. A tua palavra diz que hoje temos a ousadia de adentrar o Santíssimo dos Santos. A tua palavra diz que o véu foi rasgado do alto a baixo, não de baixo para cima, foi rasgado de cima para baixo. Significa que foi o Senhor quem rasgou, porque o Senhor quis separar, ó Deus amado. Hoje não há mais separação entre o homem e Deus. Pai, aprendemos por esta palavra que, ó Deus, quando o Senhor diz que é o sumo sacerdote, que o Senhor é aquele que nos conduz à vida, o sumo sacerdote não segundo a ordem dos homens, porque a tua palavra diz que quando, ó Deus amado, Caifás perguntou ao Senhor se o Senhor era o Messias, ele rasgou as suas vestes. Ó, todo sacerdote daquela época, ou todo sumo sacerdote, era um exímio conhecedor da palavra de Deus, e ele sabia que se ele rasgasse as suas vestes, como diz a palavra de Deus lá em Levíticos, ele estava pondo fim ao seu sacerdócio, porque ele sabia que o seu sacerdócio, ó Jesus, estava se iniciando, o sacerdócio sumo, aquele que ia mudar a história do povo de Deus, não aquele sacerdote feito com animais, mas o sacerdócio, como diz no Salmo 110, segundo a ordem de Melquisedeque. Pai, aprendemos por esta palavra que aquele momento, ó Deus amado, aquele cajado que estava na mão do sumo sacerdote, de acordo com a tradição judaica, era o último sumo sacerdote escrito na vara desde Arão. Dito aqui nessa mensagem, era a última vara entregue a Arão para ali ser o sumo sacerdote, era o último nome colocado naquela vara. Não havia como colocar outro nome, porque estava se iniciando o seu sumo sacerdotal. Ah, Pai, eu quero aqui declarar sobre teus filhos que o teu sangue é que nos garante a vitória, o teu sangue, ó Deus amado, que nos garante a bênção, está sobre teu povo, está sobre a sua família. Coloque a mão sobre tua cabeça, meu irmão, declarando isso agora. Ah, Espírito Santo de Deus, eu declaro o teu sangue sobre esta casa, o teu sangue sobre esta família, o teu sangue sobre todos aqueles que necessitam, ó Deus amado, de um milagre, esses que estão sofrendo pelas obras de Satanás. Mas nessa noite eu profetizo que o teu sangue está sobre eles, o sangue vicário, o sangue que nos garante a vitória. Eu abençoo teus filhos e que esta palavra venha fazer o que lhe apraz. É o que eu determino em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Toque em mim, Jesus. Tua palavra fez arder meu coração. Traga nessa hora cura. Eu preciso de ajuda, vem me salvar.
toque